Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão. Então, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, mais um tópico sobre conhecimentos pedagógicos. Hoje falaremos sobre os fundamentos teórico-metodológicos para o ensino da matemática, ou do ensino da matemática, tá? Então, esses fundamentos teórico-metodológicos do ensino da matemática são aqueles que vão dar base para que um professor tenha condições de atuar na educação infantil nesse período. Atuar na educação infantil com o ensino de matemática. Então, basicamente, nós vamos passar aqui para vocês o que é que a nova proposta da LDB 9394/96, baseada na Constituição de 1988, prevê para o ensino da matemática nesta fase. Porque é isso que você vai precisar como subsídio para atuar lá na sua prova, ou para atuar quando você for dar aula, tá? Então, obviamente que você vai usar alguma coisa daqui quando você for dar aula, se você absorveu o conteúdo, correto? Então, quais são os fundamentos? O que eu preciso ensinar? O que uma criança, no período da pré-escola, no período do ensino fundamental, lá dos anos iniciais, precisa saber, tá? Nós temos que lembrar uma coisa. Nós temos que lembrar que, quando nós falamos de ensino fundamental, nós estamos falando dos anos iniciais, propriamente dito, que antes da Constituição de 88, antes da LDB 9394/96, era feito a partir dos 7 anos. Então, os anos iniciais, antes, a partir dos 7 anos, era considerado pré-escola um período de adaptação somente à escola. Então, qualquer um que tivesse minimamente conhecimento de cuidar da criança, poderia dar aula. A partir da Constituição de 88, a partir da LDB 9394/96, nós temos uma outra perspectiva de ensino para esta etapa da vida. Começa aos 4 anos, ou começa antes, a etapa de preparação, mas também de elementos básicos, fundamentais, que devem ser construídos a partir desta idade na escola. E aí nós precisamos de profissionais que atuem de maneira profissional, pessoas que atuem de maneira profissional no ensino. E para isso elas devem ser formadas na área específica de pedagogia ou docência do ensino superior, ou até mesmo magistério quando existia. Correto? Então, essa pessoa deveria ter uma formação mínima adequada para saber quais são os elementos necessários para a atuação na sala de aula, para a atuação com essas crianças. E aí, nós temos fundamentos da matemática, das ciências sociais, das ciências naturais e os fundamentos das linguagens. Todos esses conhecimentos que o professor precisa ter para saber o que trabalhar. O que eu vou trabalhar com uma criança, por exemplo, de 4 anos? Quais são os elementos necessários, básicos, fundamentais, que esta criança precisa ter para poder trabalhar? Tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos ver os fundamentos teóricos metodológicos para o ensino da matemática. Tá? Quais são os conhecimentos necessários para que uma criança possa se desenvolver bem, possa ali ter como base para que, quando ela vá para as outras etapas de conhecimento, ela tenha condição de se desenvolver melhor dentro do que pede, no que pede as perspectivas educacionais atuais. Ok? Então vamos lá. Tá aqui. As crianças, desde o nascimento, presta atenção, olha, desde o nascimento, estão imersas em um universo do qual os conhecimentos matemáticos são parte integrante, tá? Vai desde a concepção das cores, dos objetos, do tamanho, do formato, de como nos brinquedos de encaixar que as crianças colocam, o universo matemático está presente em quase tudo, no comprimento, na altura, na espessura, correto? Então, como é que nós fazemos, como é que nós preparamos essas crianças dentro desta concepção? É bom notar, é válido notar, que quando uma criança entra na escola, ela já tem conhecimentos prévios
que antecipam muitas coisas relativas ao ensino. Então ela já tem conhecimentos que vão ajudá-la a melhorar o ensino ou vão ajudá-la a aprender melhor. E quanto mais estímulos, quanto mais conhecimentos essa criança possui, melhor ela vai se adaptar. Então, quando nós falamos que a criança, desde o nascimento, está imersa no universo do qual a matemática faz parte, nós estamos numa concepção de educação diferente da que propunha antes da Constituição de 1988, quando nós tínhamos claramente testes de QI que avaliavam pessoas que podiam ou que não podiam, que sabiam ou que não sabiam, e tínhamos uma concepção de que nem todo mundo conseguiria aprender todas as coisas. Depois deste período, nós entramos numa perspectiva de que todos, exatamente todos, conseguem aprender o que pretendem aprender. Todos conseguem aprender, desde que tenham conhecimentos prévios, desde que esses conhecimentos sejam colocados, desde que elas utilizem adequadamente esses conhecimentos para construir outro. E aí cada ser humano não é igual um ao outro. Uma pessoa é diferente da outra no sentido da aprendizagem. Cada pessoa tem o seu ritmo e o seu tempo de aprender. Correto? Então, primeira coisa, criança desde o nascimento, desde que ela nasce, desde que ela toca as coisas, desde que ela mama, que ela vê as coisas ao seu redor, tudo tem um sentido matemático propriamente dito. Basta que o estímulo que ela tenha se desenvolva e resulte neste aprendizado matemático que é necessário em cada etapa da vida escolar. Então vamos lá. Olha, as crianças participam de situações que envolvem a ideia de números, noções de espaço, tempo, utilizando recursos inerentes ao meio que se encontram em suas necessidades orgânicas de sobrevivência. Então, nas brincadeiras, quando elas vão brincar de pique-esconde, elas têm que contar. Quando elas vão brincar de amarelinha, os números estão ali. Quando elas começam a trabalhar com formas, quando joga futebol, quando brinca de boneca. Então tudo está ali. O tamanho, quando medem o tamanho na parede, o seu tamanho na parede, na altura, quando esticam os braços para ver que comprimento tem, quando fazem a pipa para medir que um lado ficou maior ou menor do que o outro, tudo envolve matemática, tá? Então, quando elas participam de situações que envolvem a ideia de número, noção de espaço e tudo mais, ok? Mais uma aqui, ó. De acordo com o seu desenvolvimento, a criança passa a recorrer a noções matemáticas associadas à contagem, operações de resolução de pequenos problemas referente a conferir figurinhas, marcar ou controlar pontos de jogos, mostrar idade através dos dedos, manipular e operar pequenas quantidades de dinheiro, etc. Tá? Então, quando uma criança entra para a escola, o que o professor deve fazer? O que o professor deve fazer, na verdade? O professor deve, a partir do momento em que a criança adentra a escola, preparar esses alunos utilizando todos os recursos que as crianças já conhecem, considerando esse aspecto do conhecimento prévio que nós estamos conversando já desde os outros slides. Então, eu já verifico que todas essas operações aqui, de contar, de manipular dinheiro, de operar números nas brincadeiras, devem ser colocadas em prática, mas agora para o ensino. Então, trabalhar com essas brincadeiras que envolvem número, mas focando na questão dos números, é importante. O bingo, que nós falamos anteriormente, das brincadeiras com matemática, é importante. Tá? Então, todo o trabalho que é feito relacionado a esta perspectiva de ensinar e de aprender perspectivas de ensino com conteúdos de ensino com as brincadeiras vão ser importantes para a criança quando ela adentra a escola. Tá? Isso vai servir como preparação para que matemáticas ou conteúdos matemáticos mais avançados, mais à frente, também sejam operados de maneira a
natural para as crianças, como nos jogos e brincadeiras, tá? Bom, outro elemento aqui. Também observam e atuam no espaço ao seu redor e aos poucos vão organizando seus deslocamentos, descobrindo caminhos, estabelecendo sistemas de referência, identificando posições e comparando distâncias, tá? Então, à medida em que a perspectiva vai aumentando, à medida em que esses conhecimentos matemáticos vão se acumulando, desde lá de saber a altura, de contar para as brincadeiras de pique-esconde, do número matemático da amarelinha, da contagem de figurinhas, das bolinhas de gude, quanto tem mais do que o outro, qual a proporção, tudo isso vai fazer com que esses conhecimentos sejam usados agora como elementos referenciais, distância, tá? Altura, largura e as formas geométricas sempre permeando este universo aí de trabalho com a matemática, tá? Então, vocês vejam o seguinte, quando uma prova vai trabalhar as questões relacionadas à matemática na educação infantil, elas vão marcar isso aqui. Primeiro, a noção de que a noção matemática, e isso serve para todas as outras disciplinas, foi modificada a partir da Constituição de 88 e da LDB 9394/96. Isso deve ser uma tônica aí para o seu estudo. Depois que os conhecimentos vão sendo acumulados no decorrer do tempo, isso também para todas as disciplinas. Elas vão sendo acumulados no decorrer do tempo, os conhecimentos, e aí esses conhecimentos vão sendo utilizados para aprender outros conhecimentos no movimento cíclico de aprendizagem. Certo? E com a matemática, aquela matemática básica que nós quase não percebemos, mas agora estamos tendo noção de que a criança faz. A criança entra em contato desde o nascimento com a parte matemática, em tudo, com as formas, tá? Com as dimensões, com as quantidades, com o tamanho, com as proporções e com as referências. Mais um conteúdo, elemento vai puxando o outro, um elemento vai sendo articulado para que o outro seja aprendido, tá? Fazer matemática é expor ideias. Presta atenção nesta frase. Fazer matemática é expor ideias. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolada de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.